Oração da meia-noite. Neste exato momento, enquanto a noite silenciosa cobre a terra e o mundo ao seu redor parece dormir, você não está aqui por acaso. Existe um propósito divino que trouxe você até esta oração, e antes mesmo de o sol nascer, antes que o dia desponte com suas demandas e seus desafios, Deus quer falar algo profundo ao seu coração. Algo que vai muito além do que seus ouvidos podem captar. Algo que vai penetrar nas camadas mais íntimas da sua alma. Ali onde vivem os seus medos mais secretos, as suas angústias mais silenciosas, as suas dores mais escondidas, e também ali onde habitam os seus sonhos mais verdadeiros, as suas esperanças mais puras e os seus anseios mais legítimos diante do céu. Você está cansado de lutar sozinho, está exausto de carregar fardos que nunca foram seus para carregar. Está esgotado de tentar controlar variáveis que escapam das suas mãos. E nesta hora sagrada da madrugada, quando tudo parece mais silencioso, mas a sua alma grita mais alto, Deus preparou uma palavra que não é apenas para confortar, mas para transformar. Não é apenas para acalmar, mas para reconstruir. Não é apenas para aliviar, mas para libertar completamente. Esta oração foi destinada exatamente para você que está ouvindo agora, para você que tem enfrentado situações que parecem maiores do que a sua capacidade de resolver, para você que tem olhado para os montes de desafios financeiros, emocionais, familiares e espirituais e tem se perguntado de onde virá o seu socorro. Para você que tem clamado em secreto por uma resposta do céu, por uma direção clara, por uma provisão abundante, por uma sabedoria que supere o entendimento humano. E hoje, nesta hora santa e poderosa, Deus quer que você saiba que Ele ouviu cada lágrima sua. Ele conhece cada suspiro do seu coração. Ele viu cada batalha travada em silêncio e Ele está aqui agora para responder, para guiar, para prover, para restaurar e para estabelecer sobre a sua vida um fundamento novo, firme e inabalável. Eu sei que você tem carregado preocupações sobre o seu sustento, sobre a sua provisão material, sobre as contas que se acumulam, sobre os recursos que parecem sempre insuficientes, sobre os projetos que não decolam, sobre os investimentos que não dão retorno, sobre o trabalho que não valoriza o seu esforço, sobre as oportunidades que parecem sempre passar longe de você. E essa ansiedade tem roubado o seu sono, tem consumido a sua energia, tem perturbado a sua paz e tem criado uma névoa densa entre você e a presença de Deus. Porque quando a nossa mente está constantemente voltada para o problema, quando os nossos olhos estão fixos apenas na circunstância adversa, quando o nosso coração está preso na tentativa desesperada de encontrar soluções puramente humanas, nós perdemos de vista aquilo que é mais importante. Nós nos esquecemos de quem realmente sustenta todas as coisas. Nós deixamos de perceber que existe um Deus que move montanhas, que abre caminhos onde não existem caminhos, que transforma desertos em jardins, que faz brotar água da rocha, que multiplica pães e peixes, que enche celeiros, que faz transbordar as tulhas, que derrama bênçãos sem medida sobre aqueles que confiam nele de todo o coração. E nesta madrugada, Deus quer realinhar o seu foco, quer redirecionar o seu olhar, quer reconectar o seu coração à fonte verdadeira de toda a provisão, de toda a sabedoria, de toda a abundância e de todo o transbordo que você tanto tem desejado e que, na verdade, já está reservado para você desde antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos ensina através da história de um rei chamado Asa, um homem que começou sua jornada de forma magnífica, que limpou a terra dos ídolos, que restaurou a adoração ao Senhor, que conduziu o povo de volta aos caminhos da verdade.
mas que, em um momento crucial de sua vida, quando uma nova ameaça se levantou, quando um novo desafio surgiu, quando uma nova oposição apareceu diante dele, cometeu o erro fatal de confiar mais nas alianças humanas do que no poder de Deus, de se apoiar mais na força dos homens do que no braço do Altíssimo, de buscar estratégias puramente terrenas enquanto deixava o céu de lado. E foi exatamente nesse momento que o profeta de Deus veio até ele e disse palavras que ecoam através dos séculos e chegam até você hoje, nesta hora solene. Porque você confiou no homem e não confiou no Senhor seu Deus. Porque você buscou apoio em braços de carne e não na força do Eterno. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Você compreende o peso desta revelação? Deus não estava cobrando perfeição de asa, não estava exigindo um desempenho impecável, não estava demandando uma trajetória sem falhas, mas estava questionando a direção do coração. Estava observando onde estava depositada a confiança, estava medindo a lealdade completa. Porque o problema nunca foi o tamanho do exército que se levantava contra ele. O problema nunca foi a magnitude do desafio que surgia. O problema sempre foi e sempre será onde está o nosso coração, em quem está a nossa confiança, para onde se voltam os nossos olhos quando a tempestade chega. E a verdade libertadora que Deus quer gravar no seu espírito nesta noite é que Ele está ativamente procurando, escaneando, perscrutando toda a terra, cada cidade, cada casa, cada quarto, cada coração, buscando aqueles que lhe pertencerão, sem uma lealdade dividida, sem um coração partido entre dois amores, sem uma confiança fragmentada entre o céu e a terra. Muitas vezes nós caímos na mesma armadilha em que Asa caiu, especialmente quando se trata das nossas finanças, da nossa provisão material, da nossa estabilidade econômica, da nossa prosperidade financeira. Quando olhamos para a conta bancária e vemos escassez, quando olhamos para as dívidas e vemos crescimento, quando olhamos para as oportunidades e vemos portas fechadas, quando olhamos para o mercado e vemos incerteza, o nosso primeiro instinto é correr atrás de soluções puramente humanas. É buscar estratégias que dependem apenas do nosso esforço, é confiar em planos que deixam Deus de fora, é nos apoiar em pessoas que não têm o poder de sustentar, é depositar esperança em sistemas que são temporários e falíveis. Não há nada errado em ter planos, em buscar estratégias sábias, em trabalhar com diligência, em administrar bem os recursos. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, quando nossa confiança se transfere do eterno para o temporal, quando nosso coração se divide entre o reino celestial e as soluções terrenas, nós nos colocamos em uma posição onde Deus não pode agir com toda a sua plenitude em nossa vida, não porque Ele não queira, mas porque nós mesmos bloqueamos o fluxo da sua graça ao buscarmos primeiro os braços da carne e somente depois, como último recurso, voltamos nossas faces para o céu. E Deus, nesta madrugada, está chamando você para um lugar diferente, para uma postura diferente, para uma atitude de coração totalmente nova, onde a primeira coisa que você faz diante de qualquer obstáculo financeiro, de qualquer desafio econômico, de qualquer necessidade material, não é correr para as soluções humanas, mas é levantar os seus olhos para os montes e perguntar: de onde vem o meu socorro? E a resposta que o céu ecoa é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Comente amém neste momento para declarar que você escolhe confiar primeiro em Deus antes de qualquer estratégia humana. Porque quando você declara com a sua boca, quando você afirma com a sua voz, quando você firma com a sua palavra, você está ativando no mundo espiritual aquilo que Deus já começou a mover em seu favor.
Você está alinhando o seu espírito com o propósito divino. Você está abrindo caminho para que a provisão do céu flua sem obstáculos até a sua vida. A Bíblia nos ensina que devemos fixar os nossos olhos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que começou a boa obra em nós e é fiel para completá-la. E quando você fixa os seus olhos nele, quando você direciona toda a sua atenção para Cristo, quando você faz de Jesus o centro absoluto da sua visão, algo sobrenatural acontece. O caos ao seu redor não desaparece imediatamente, mas você ganha uma perspectiva completamente diferente. Você passa a enxergar as circunstâncias através das lentes da eternidade. Você começa a perceber que existe um propósito maior sendo tecido mesmo nas situações mais difíceis. Você entende que Deus está usando cada desafio para refinar a sua fé, para fortalecer o seu caráter, para prepará-lo para a abundância que Ele quer derramar sobre você. Porque Deus nunca dá prosperidade a alguém que não tem sabedoria para administrá-la. Ele nunca derrama riqueza sobre alguém que não tem maturidade para manejá-la. Ele nunca concede fortuna a alguém que não tem o coração preparado para usar esses recursos segundo os propósitos do reino. É por isso que muitas vezes, antes de abrir as comportas do céu e liberar o transbordo financeiro que você tanto deseja, Deus primeiro trabalha no seu coração. Primeiro molda o seu caráter, primeiro ensina você sobre persistência, sobre paciência, sobre fidelidade nas coisas pequenas, porque Ele sabe que se você não aprender a administrar bem o pouco, você não estará pronto para a abundância. Se você não desenvolver sabedoria financeira com os recursos limitados, você desperdiçará as grandes provisões. Se você não cultivar generosidade na escassez, você se tornará avarento na fartura. Deus está muito mais interessado em quem você se torna durante o processo do que na velocidade com que você chega ao resultado. Porque o caráter que você desenvolve na caminhada é o que vai sustentar a bênção quando ela chegar. E a maturidade que você conquista na espera é o que vai garantir que você não perca tudo quando a provisão abundante vier. Por isso, ao invés de se desesperar com o tempo que parece longo, ao invés de se frustrar com as portas que ainda não se abriram, ao invés de se angustiar com as respostas que ainda não chegaram, comece a perguntar a Deus: o que tu queres ensinar-me nesta temporada? Qual caráter tu queres formar em mim? Qual sabedoria tu queres depositar no meu espírito? Qual área da minha vida precisa de transformação antes que eu possa receber e manter a bênção que tu tens preparada para mim? Porque quando a ansiedade se levanta como uma onda gigante querendo te engolir, quando o medo toca a sua porta no meio da noite, trazendo pensamentos de escassez e fracasso, quando a preocupação sussurra em seus ouvidos todas as possibilidades negativas, todas as estatísticas desanimadoras, todos os cenários de pior caso, você será tentado a fixar os seus olhos nos resultados, nos prazos, nos números da conta bancária, nas parcelas que vencem, nos compromissos que se acumulam, mas é exatamente nesse momento que você precisa fazer o movimento contrário. É exatamente nessa hora que você precisa desviar deliberadamente o seu olhar de todas essas circunstâncias temporárias e fixá-lo no eterno, em Cristo Jesus, na palavra viva, nas promessas imutáveis do Deus que nunca falha. Abra as Escrituras e deixe que a verdade de Deus seja a moldura através da qual você enxerga o seu dia. Deixe que as promessas divinas sejam o filtro através do qual você interpreta suas circunstâncias. Porque Deus guarda em perfeita paz aqueles cuja mente está firme nele, porque confiam nele.
E essa paz não é a ausência de problemas, não é a ausência de desafios financeiros, não é a ausência de dificuldades materiais, mas é a presença tão real e tão forte de Deus no meio da situação, que mesmo quando tudo ao seu redor está tremendo, mesmo quando o chão parece estar se abrindo sob seus pés, mesmo quando as contas não fecham e os recursos não são suficientes, você tem uma âncora sobrenatural dentro de você. Uma estabilidade que não vem das circunstâncias, mas vem do próprio trono de Deus. A próxima lição que o céu quer gravar em seu coração é esta: troque o esforço frenético pela entrega confiante em oração. Você foi convidado, você foi chamado, você foi comissionado a trazer cada necessidade diante de Deus com ação de graças. E o resultado não é apenas a obtenção de respostas, mas algo muito mais profundo e transformador. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ouça a promessa celestial que ecoa através das páginas sagradas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ore com honestidade brutal, sem máscaras, sem fingimentos, sem tentar impressionar o céu com palavras religiosas vazias, mas derrame diante de Deus exatamente o que está no seu coração, as suas dúvidas, os seus medos, as suas necessidades financeiras mais urgentes, os seus sonhos de prosperidade, os seus anseios por estabilidade econômica, e então, deliberadamente, intencionalmente, com um ato de vontade firme, agradeça a Deus antecipadamente, não porque você já tem a resposta na mão, mas porque você confia no caráter daquele a quem você está pedindo, porque você sabe que ele é fiel, porque você crê que ele é bom, porque você tem certeza de que ele cuida de você muito melhor do que você cuida de si mesmo. Escolha a confiança acima da autossuficiência, porque você não foi chamado para decifrar cada variável da equação da vida. Você não foi convocado para ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Você não foi encarregado de controlar cada detalhe do futuro, mas você foi chamado para reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. E quando você faz isso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, em cada decisão financeira, em cada movimento de carreira, em cada investimento de recursos, em cada administração de bens, Ele mesmo se compromete a endireitar as suas veredas, a abrir caminho onde não há caminho, a fazer prosperar a obra das suas mãos, a multiplicar os seus recursos, a trazer sobre você o transbordo que você nem imaginava ser possível. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Esta não é apenas uma sugestão amigável, não é apenas um conselho bem intencionado, mas é uma fórmula de vida revelada pelo próprio Deus. É um princípio do reino que, quando aplicado, produz resultados sobrenaturais. É uma chave espiritual que abre portas que nenhuma força humana consegue abrir. Confiar não é passividade, não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu sem nenhum esforço seu. Não é negligenciar suas responsabilidades esperando que Deus faça tudo enquanto você não faz nada. Mas confiar é uma confiança ativa no Deus vivo, que molda cada uma de suas decisões, que influencia cada um de seus cronogramas, que direciona cada uma de suas respostas, que guia cada um de seus investimentos, que orienta cada uma de suas estratégias financeiras. E essa confiança ativa significa que você trabalha como se tudo dependesse de você, mas você ora sabendo que tudo depende de Deus. Você planeja com sabedoria humana, mas você se submete à sabedoria divina.
Você usa os recursos que tem, mas você reconhece que a multiplicação vem do céu. Guarde-se contra a tentação sutil, quase imperceptível, de substituir Deus por um bom plano, porque há uma advertência forte nas Escrituras que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, mas bendito é o homem que confia no Senhor. A pessoa abençoada é comparada a uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, que não teme quando vem o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, que não se inquieta no ano de sequia, nem deixa de dar fruto. Você percebe a imagem? A sua frutificação, a sua prosperidade, a sua abundância, o seu transbordo não são originados em condições perfeitas, não dependem de circunstâncias ideais, não estão condicionados a um mercado favorável, mas estão enraizados no lugar onde você deposita a sua confiança, e quando você está conectado à fonte que nunca seca, quando suas raízes estão fincadas nas promessas eternas, quando seu sustento vem do próprio Deus, então mesmo nos anos de seca, mesmo nas temporadas de crise econômica, mesmo quando todo o sistema ao seu redor está entrando em colapso, você permanece verde, frutífero, próspero, porque a sua fonte não está na terra, mas no céu. Fale verdade para o seu medo, confronte as mentiras que a ansiedade tem plantado em sua mente, declare com autoridade espiritual: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temerei. Declare com convicção inabalável: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Quando você fala a verdade bíblica sobre a sua situação, quando você declara as promessas divinas sobre as suas finanças, quando você profetiza a palavra de Deus sobre o seu futuro, você está fazendo muito mais do que apenas repetir versículos bonitos. Você está redirecionando o seu foco do obstáculo para o caráter de Deus. Você está realinhando a sua fé com a realidade espiritual, que é mais real do que a realidade material que você toca com as mãos. Você está ativando princípios celestiais que têm o poder de transformar a sua situação terrena. Deus nunca falhou com você. Ele nunca deixou você desamparado. Ele nunca abandonou você à própria sorte. E Ele não vai começar agora. Ele não vai falhar justamente neste momento em que você mais precisa dele. Ele não vai te decepcionar justo quando a situação parece mais desesperadora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque sua fidelidade alcança os céus, porque suas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Finalmente, e isto é absolutamente crucial para tudo o que Deus quer fazer na sua vida financeira, emocional e espiritual, mantenha o seu coração completamente dedicado a Ele, sem divisões, sem lealdades fragmentadas, sem amor partido entre Deus e o mundo, porque a promessa na história do rei Asa está tão viva hoje quanto estava naquele dia distante. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dedicado a Ele. Deixe que Deus encontre você nesta busca. Deixe que Ele te encontre no lugar da adoração genuína, da obediência sincera, da confiança inabalável. Quando você tropeçar, e você vai tropeçar porque você é humano, retorne rapidamente, não fique se lamentando no erro, não perca tempo se flagelando pela falha, mas levante-se imediatamente e volte para os braços do Pai. Quando você estiver inseguro sobre qual direção tomar com suas finanças, com seus investimentos, com seus recursos, espere no conselho de Deus. Busque a sabedoria financeira que vem do alto. Peça discernimento para saber quando plantar, quando colher, quando guardar, quando investir, quando doar, quando reter. Quando você se sentir pressionado pelas circunstâncias,
Quando o mundo estiver exigindo decisões rápidas, quando a ansiedade estiver gritando que você precisa agir agora ou perderá a oportunidade, lembre-se de quem é que realmente te sustenta. Lembre-se de que você está nas mãos daquele que controla os tempos e as estações. Lembre-se de que nenhuma oportunidade verdadeiramente destinada para você passará longe só porque você escolheu esperar em Deus. Você não nega a realidade da oposição financeira. Você não finge que as dificuldades econômicas não existem. Você não coloca uma venda nos olhos diante dos desafios materiais, mas você simplesmente reconhece uma realidade maior, uma verdade mais profunda, um poder mais forte. O Senhor salva aqueles que clamam a Ele, e quando os justos clamam por socorro, quando os filhos de Deus levantam sua voz em oração, quando os herdeiros do reino se prostram diante do trono da graça, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias, de todas as suas tribulações, de todas as suas aflições financeiras. Ele pode não remover o obstáculo imediatamente da maneira que você espera. Ele pode não abrir a porta exatamente como você imaginou. Ele pode não trazer a provisão no formato que você planejou, mas ele vai sustentá-lo dentro da situação. Ele vai guiá-lo através do desafio. Ele vai usar cada dificuldade para refinar a sua fé, para amadurecer o seu caráter, para prepará-lo para níveis de prosperidade e administração financeira que você ainda não consegue nem imaginar. Curta esta oração agora, para que ela alcance outras pessoas que, assim como você, precisam desta mesma revelação do céu, precisam desta mesma palavra de esperança, precisam desta mesma promessa de provisão abundante. Porque quando você compartilha uma palavra de fé, quando você espalha uma mensagem de esperança, quando você multiplica uma oração de poder, você não está apenas ajudando outros, você está ativando sobre a sua própria vida o princípio da semeadura e da colheita. Você está declarando que você crê tanto nesta palavra que quer que outros também sejam abençoados por ela. E Deus honra essa atitude de generosidade. Deus multiplica sobre você aquilo que você semeia na vida de outros. Deus derrama transbordo sobre aqueles que não retêm a bênção apenas para si mesmos, mas a compartilham com alegria e liberalidade. Então, aqui está o seu caminho a partir de hoje. Aqui está a rota que o céu traçou para você. Levante os seus olhos acima das circunstâncias e fixe-os em Jesus. Ore em vez de entrar em pânico quando as notícias financeiras ruins chegarem. Confie ativamente, em vez de tentar controlar obsessivamente cada detalhe. Fale as Escrituras sobre a sua situação econômica. Declare as promessas de provisão sobre a sua vida. Profetize abundância onde há escassez. Proclame transbordo onde há limitação. Mantenha o seu coração completamente dedicado a Deus, sem dividir sua lealdade entre o reino e o mundo. E quando o próximo obstáculo financeiro surgir, quando a próxima crise econômica aparecer, quando a próxima dificuldade material se levantar, não repita o erro de Asa, não empurre Deus para as margens da sua vida, não faça do Senhor apenas uma opção de última instância, mas busque-o em primeiro lugar. Siga a sua voz antes de ouvir qualquer conselho humano e observe como ele te sustenta, como ele te fortalece, como ele abre caminhos sobrenaturais, como ele traz provisão de lugares inesperados, como ele multiplica recursos que pareciam insuficientes, como ele derrama sabedoria financeira que você nem sabia que precisava. O seu socorro não vem de alianças políticas, não vem de estratégias puramente humanas, não vem de números impressionantes na conta bancária, não vem de aparências externas de sucesso, mas o seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder,
aquele que alimentou milhões de israelitas no deserto por 40 anos, aquele que multiplicou azeite na casa da viúva até que não houvesse mais vasos para encher, aquele que fez Salomão o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Mantenha o seu foco ali, naquele que é a fonte de toda a provisão. E você encontrará força para cada dia, clareza para o próximo passo, sabedoria para as decisões financeiras que precisa tomar, coragem para continuar caminhando, mesmo quando a estrada é íngreme, mesmo quando o caminho parece impossível. Mesmo quando toda a lógica humana diz que não há como prosperar, porque você não está dependendo da lógica humana, você está descansando na fidelidade divina, você não está confiando em sistemas terrenos, você está alicerçado nas promessas celestiais que não podem falhar. Agora, na quietude desta madrugada, enquanto o mundo dorme e o céu está atento, vamos levar tudo isso ao trono da graça em oração profunda. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Senhor de toda a provisão, fonte de toda a abundância, origem de toda a prosperidade verdadeira, eu venho diante de Ti, nesta hora santa da madrugada, não com palavras vazias ou religiosas, mas com um coração sincero, quebrantado, necessitado, sedento da Tua presença, faminto da Tua direção, carente da Tua provisão sobrenatural. Tu és grande e infinitamente digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Eu inclino a minha vida diante de Ti e peço que o Espírito Santo me ajude, me capacite, me empodere a fixar os meus olhos em Jesus e somente em Jesus. Porque eu confesso que muitas vezes os meus olhos têm se desviado, têm se distraído com as circunstâncias adversas, têm se fixado nos problemas em vez de se fixarem no Deus que resolve todos os problemas. Treina o meu foco, Senhor. Disciplina a minha atenção para permanecer na Tua palavra acima de cada opinião humana, acima do que os meus olhos naturais enxergam, acima de cada voz alta e barulhenta ao meu redor que tenta me convencer de que a situação é impossível, de que não há saída, de que a escassez é permanente, de que a falta vai durar para sempre. Que a minha atenção retorne a Cristo repetidamente, constantemente, incessantemente, até que isso se torne o meu hábito diário, a minha respiração espiritual, o meu reflexo natural, de modo que toda vez que a ansiedade financeira tentar me dominar, toda vez que o medo econômico tentar me paralisar, toda vez que a preocupação com a provisão material tentar roubar minha paz, eu automaticamente, instintivamente, sobrenaturalmente, volte meus olhos para Jesus, para a cruz onde Ele morreu por mim, para o túmulo vazio de onde Ele ressuscitou, para o trono onde Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim neste exato momento. Rei Jesus, Senhor de senhores e Rei dos reis, não permitas que eu seja influenciado pelo barulho deste mundo, pelas opiniões pessimistas das pessoas, pelas previsões sombrias dos especialistas econômicos, pelos obstáculos que se levantam contra mim, tentando me fazer crer que a prosperidade não é para mim, que a abundância está reservada apenas para outros, que o transbordo é uma promessa que nunca se cumprirá na minha vida. Dá-me um coração que seja totalmente Teu, completamente consagrado, inteiramente dedicado, sem divisões, sem lealdades fragmentadas, sem amor partido entre o reino e o mundo. A Tua palavra declara que os Teus olhos percorrem toda a terra, procurando aqueles cujos corações são totalmente dedicados a Ti, para que Tu possas mostrar-te forte a favor deles. E eu quero, Senhor, eu desejo profundamente, eu anseio ardentemente ser contado entre esses, ser encontrado entre aqueles que confiam em Ti acima de tudo, que buscam a Ti em primeiro lugar, que colocam o Teu reino e a Tua justiça antes de todas as outras prioridades. Assim como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 16,
versículos 7 a 9, eu escolho conscientemente, deliberadamente e intencionalmente depender de Ti e não dos homens, confiar em Ti e não em alianças humanas, descansar em Ti e não em estratégias puramente terrenas. Onde a minha confiança tem se desviado para planos que não incluem a Tua vontade, para pessoas que não podem me sustentar, para o meu próprio entendimento limitado e falho, eu Te peço. Puxa-me de volta, redireciona-me, realinha-me ao caminho da fé verdadeira, da confiança genuína, da dependência total em Ti. Pai Celestial, eu declaro solenemente nesta madrugada que o meu coração está confiante em Ti, que a minha segurança está ancorada na Tua fidelidade, que a minha esperança está fundamentada nas Tuas promessas imutáveis. E eu confesso com a minha boca, confirmando com a minha voz, ativando com as minhas palavras, que eu confio em Ti completamente, totalmente, absolutamente. Eu peço que o Espírito Santo, o Consolador, o Guia, o Mestre Divino, discipline os meus olhos para que eles não divaguem em direção ao pecado que me enreda, as distrações que me desviam, as tentações que me enfraquecem. Guarda o meu olhar, Senhor. Torna-o santo. Purifica a minha visão. Santifica a minha atenção. Porque a Tua palavra promete, no Salmo 16:8, que quando eu ponho o Senhor continuamente diante de mim, quando eu mantenho a consciência da Tua presença constante na minha vida, eu não serei abalado, não serei movido, não serei derrotado, porque Tu estás à minha direita, Tu estás ao meu lado, Tu estás comigo em cada batalha, em cada desafio, em cada dificuldade financeira. Porque Tu estás comigo, Senhor Jesus. Eu não serei removido do meu lugar, não serei tirado da minha posição de filho, não perderei a minha herança de prosperidade e abundância que Tu reservaste para mim desde antes da fundação do mundo. Conduze o caminho, Senhor Jesus. Toma o primeiro lugar em cada passo que eu dou, em cada decisão que eu tomo, em cada movimento financeiro que eu faço, em cada pensamento que eu penso, especialmente quando esses pensamentos envolvem dinheiro, investimentos, provisão, recursos, riqueza, administração financeira. Dá-me força sobrenatural, poder do alto, capacitação espiritual para resistir ao impulso de agarrar o controle e tentar consertar tudo com a minha própria força limitada. Ensina-me a entregar os meus caminhos a Ti, a submeter as minhas estratégias à Tua sabedoria, a colocar os meus planos sob o Teu senhorio e a manter os meus olhos fixos em Jesus quando os meus sentimentos tentam me puxar para outra direção, quando as minhas emoções gritam que eu preciso fazer algo agora, quando a minha carne exige que eu tome o controle da situação. Fixa o meu foco tão firmemente em Ti que eu passe a enxergar cada circunstância através do filtro da Tua palavra, cada desafio através das lentes da Tua verdade, cada problema financeiro através da perspectiva da Tua provisão ilimitada. A Tua palavra me chama, me convoca, me ordena a colocar a minha mente nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e então eu obedeço Colossenses capítulo 3, versículo 2, levantando os meus pensamentos para aquilo que é eterno, puro, verdadeiro, de boa fama, virtuoso, digno de louvor, recusando-me a ficar preso nos padrões temporários deste mundo que passa, nos sistemas econômicos que falham, nas estruturas financeiras que desmoronam. Espírito Santo, Tu que és o Consolador prometido, Tu que foste enviado pelo Pai para estar comigo para sempre, ministra a minha alma e a alma de todos que oram esta oração comigo nesta madrugada. Sê o lembrete fiel no meu coração, a voz suave que me chama de volta a Cristo quando eu começo a me desviar, o toque gentil que redireciona minha atenção quando ela se dispersa, o alerta amoroso que me convence quando eu começo a confiar mais nos homens do que em Deus.
Desvia os meus olhos de olhar para coisas vãs, vazias, temporárias, que drenam o meu amor por ti, que roubam a minha paixão pelo reino, que consomem a minha energia sem produzir fruto eterno. Eu oro sobre a minha vida, o Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Corrige o meu foco quando ele se desvia, quando ele se distrai, quando ele se perde em meio às pressões financeiras da vida. Convence-me rapidamente através da tua voz interior, quando eu começo a seguir o caminho errado, e guia-me gentilmente, pacientemente, amorosamente de volta à vereda estreita, ao caminho da confiança plena, da fé inabalável, da dependência total em ti. Treina-me, Senhor, capacita-me, molda-me para manter os meus olhos em Jesus, não apenas quando eu estou desesperado, não apenas quando a situação está crítica, não apenas quando as finanças estão no vermelho, mas também quando tudo está bem, quando a prosperidade chega, quando a abundância flui, quando os recursos transbordam. Porque eu preciso de ti tanto na fartura quanto na escassez, tanto na bonança quanto na tempestade, tanto no topo da montanha quanto no vale profundo. Que o sucesso financeiro não me distraia do que realmente importa e que os problemas econômicos não me intimidem nem me façam duvidar do teu cuidado amoroso. A tua palavra declara em Hebreus capítulo 12, versículo 2: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus. Se o meu Salvador suportou a cruz com os seus olhos fixos na alegria que estava diante dele, se ele atravessou o sofrimento mais inimaginável, mantendo o foco no propósito eterno, se ele venceu a morte sem desviar o olhar do plano redentor do Pai, então ensina-me, capacita-me, fortalece-me para suportar as minhas provações, para atravessar os meus desafios financeiros, para vencer as minhas dificuldades materiais com os meus olhos firmemente fixos nele, na sua fidelidade, na sua provisão, na sua capacidade de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que a minha fé cresça firme, forte, inabalável, inquebrantável, quando eu me deparar com os obstáculos desta vida, com as montanhas de dívidas, com os vales de escassez, com os desertos de provisão limitada, ajuda-me a manter o meu olhar fixo em Cristo e não nas ondas e ventos das circunstâncias, não na tempestade financeira que ruge ao meu redor, não nas vozes que profetizam falência e fracasso. Guarda a minha visão interior com a tua paz sobrenatural. Aquela paz que tu prometeste em Isaías, capítulo 26, versículo 3, que diz que tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque esse alguém confia em ti. Estabelece esta promessa profundamente no meu ser, grava-a nas tábuas do meu coração, sela-a no meu espírito, molda o meu reflexo espiritual, transforma a minha resposta automática para que a primeira coisa que eu faça diante de qualquer situação seja orar, seja buscar a tua face, seja consultar a tua vontade, e que o meu próximo passo seja sempre obediência à tua direção, e que a minha postura contínua seja de confiança inabalável na tua bondade, na tua fidelidade, na tua provisão infinita. Que os meus olhos olhem diretamente para a frente, fixos no alvo, focados no propósito, direcionados ao destino que tu planejaste para mim, e que o meu olhar esteja firmemente estabelecido diante de mim, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, sem ser seduzido pelas promessas vazias deste mundo, sem ser enganado pelos atalhos que parecem mais rápidos, mas levam à destruição, sem ser iludido pelas oportunidades que brilham como ouro, mas são apenas ilusões que evaporam ao toque. Senhor, Jesus, eu olho para ti buscando bondade e misericórdia,
porque tu carregaste os meus pecados quando foste pendurado na cruz, quando suportaste a vergonha, quando bebeste o cálice amargo da ira divina que deveria ser minha. Tu me remiste com teu sangue precioso. Tu me salvaste da condenação eterna, tu me livraste das trevas e me trouxeste para o teu reino maravilhoso de luz. Se não fosse pelo teu sacrifício, se não fosse pela tua entrega voluntária, se não fosse pelo teu amor incondicional, eu estaria completamente perdido, sem esperança, sem futuro, sem propósito. Quem mais poderia ter me resgatado? Se tu não tivesses derramado o teu sangue precioso na cruz do Calvário. Não há ninguém como tu, Rei Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não há outro caminho, outra verdade, outra vida. Por isso os meus olhos permanecem firmemente fixos em ti. Porque tu estendeste os teus braços na cruz e me chamaste ao arrependimento, me convidaste à salvação, me atraíste com cordas de amor, e pela tua bondade, pela tua graça imerecida, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, eu vim, eu atendi ao chamado, eu respondi ao convite. Agora eu pertenço a ti, e continuarei olhando para ti, confiando em ti, descansando em ti, dependendo de ti. Por causa desta salvação tão grande, desta redenção tão completa, desta libertação tão poderosa, eu me regozijo, eu exulto, eu celebro com todo o meu ser. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração sejam dados ao Deus Altíssimo, ao Criador do Universo, ao sustentador de todas as coisas, ao provedor de todas as necessidades. Eu declaro profeticamente sobre a minha vida que eu sou salvo pela graça mediante a fé. Eu sou santificado pelo poder do Espírito Santo. Eu sou redimido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há momento melhor para te louvar do que este momento presente. Não há hora mais apropriada para te adorar do que esta hora sagrada da madrugada. Não há tempo mais propício para te exaltar do que agora. Eu te louvo hoje, porque tu tens provido para mim como Jeová Jiré, o Deus que vê e que provê, o Senhor da minha provisão, a fonte da minha abundância. Eu te louvo porque tu és El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é mais do que suficiente, aquele que supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Eu te louvo porque tu és o leão da tribo de Judá, o meu protetor invencível, o meu defensor todo-poderoso, o meu rei soberano que reina sobre todas as áreas da minha vida, incluindo as minhas finanças, os meus recursos, a minha prosperidade, a minha riqueza. Mantenha os meus olhos sob o abrigo das tuas promessas inquebrantáveis, sob a cobertura das tuas palavras fiéis, sob a proteção das tuas declarações eternas. Que a minha alma aprenda a dizer com confiança total, com certeza absoluta, com convicção inabalável, aquilo que o Salmo 25, versículo 15 declara: os meus olhos estão continuamente voltados para o Senhor, porque Ele tirará os meus pés da rede, Ele me libertará das armadilhas, Ele me resgatará das ciladas financeiras, Ele me livrará das dívidas que parecem impossíveis de pagar, Ele me salvará da escassez que parece não ter fim. Quando a tentação tentar me enredar nas suas redes sedutoras, quando ela tentar me fazer gastar o que não tenho, investir de forma irresponsável, administrar mal os recursos que tu me confias, levanta os meus olhos, redireciona o meu foco, reorienta a minha atenção. Quando o desânimo tentar me enterrar sob o peso das circunstâncias adversas, quando ele sussurrar que eu nunca vou sair desta situação financeira difícil,
Quando ele mentir dizendo que a prosperidade não é para mim, levanta os meus olhos para ver além da situação presente, para enxergar o futuro glorioso que tu preparaste, para visualizar a abundância que tu já liberaste no reino espiritual. Quando o sucesso tentar me encher de orgulho, quando a prosperidade tentar me fazer esquecer de quem é a fonte de tudo, quando a abundância tentar me tornar autossuficiente e arrogante, levanta os meus olhos para te ver em toda a tua grandeza, para reconhecer que tudo vem de ti e tudo pertence a ti, para lembrar que eu sou apenas um mordomo, um administrador temporário dos recursos que são eternamente teus, em cada estação da vida, em cada fase da jornada, em cada ciclo da existência. Direciona a minha atenção para Cristo. Senhor, estabelece este foco firme na minha vida diária, na minha rotina cotidiana, nos meus hábitos constantes. Nas minhas orações matinais, mantém-me atento à tua voz, sensível ao teu espírito, consciente da tua presença. No meu trabalho diário, mantém-me fiel às tuas instruções, obediente aos teus princípios, alinhado com os teus valores. Na minha família, mantém-me amoroso como tu és amoroso, paciente como tu és paciente, compassivo como tu és compassivo. Nos meus pensamentos mais íntimos, mantém-me puro em intenção, santo em motivação, reto em caráter. Prende o meu olhar à tua palavra de tal maneira que os meus passos sejam guiados pela verdade eterna e não pelas visões mutáveis deste mundo que passa. Que as minhas decisões sejam baseadas nos teus princípios imutáveis e não nas tendências temporárias que mudam com o vento. Que os meus movimentos financeiros sejam direcionados pela tua sabedoria celestial e não pelas filosofias terrenas que hoje prometem riqueza e amanhã resultam em ruína. Ensina-me a viver com um coração vigilante, sempre atento aos teus sinais, sempre pronto para seguir a tua liderança, sempre disposto a obedecer à tua voz, mesmo quando ela me leva por caminhos que não fazem sentido para a lógica humana. Mesmo quando tua direção contradiz os conselhos dos especialistas financeiros, mesmo quando tua sabedoria desafia as normas do mercado. Ensina-me a me mover no teu ritmo, nem correndo adiante de ti na ansiedade, nem ficando para trás na negligência, mas caminhando exatamente ao teu lado, ouvindo tua voz, sussurrante que diz: este é o caminho, anda nele, seguindo teus passos que nunca falham, permanecendo na tua vontade perfeita que é boa, agradável e perfeita. Eu te agradeço, Pai Celestial, porque tu estás comigo em cada momento, em cada situação, em cada desafio financeiro, em cada decisão econômica. Eu te agradeço, Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor, porque tu me lideras com sabedoria infinita, com amor incondicional, com paciência inesgotável, me guiando pelos caminhos da justiça por amor do teu nome, me conduzindo às águas tranquilas, onde posso descansar, me levando aos pastos verdejantes, onde posso me alimentar. Eu te agradeço, Espírito Santo, Consolador e guia, porque tu me fortaleces quando estou fraco, me levantes quando caio, me encorajes quando desanimo, me capacites quando me sinto incapaz, me enches de poder quando preciso tomar decisões importantes sobre meus recursos, sobre minhas finanças, sobre minha prosperidade. Fixa os meus olhos em Jesus hoje e todos os dias, até que eu te veja face a face, até que eu entre na tua presença gloriosa, até que eu esteja para sempre em tua presença, sem mais véu, sem mais espelho, mas vendo-te claramente como tu és. Tu és santo, 3 vezes santo, infinitamente puro, completamente justo, totalmente digno de toda a minha adoração, de todo o meu louvor, de toda a minha devoção, de todo o meu amor, de toda a minha confiança. Obrigado por ouvir esta oração que brota do mais profundo do meu coração.
Obrigado por atender ao clamor da minha alma. Obrigado por responder às necessidades que eu trouxe diante de Ti. Eu oro tudo isto. Eu declaro tudo isto. Eu profetizo tudo isto em o nome poderoso, maravilhoso, incomparável de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém, amém. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que está lutando financeiramente, que está enfrentando dificuldades materiais, que precisa de um renovo econômico, que necessita de sabedoria para administrar recursos, porque quando você compartilha uma palavra de fé, quando você espalha uma mensagem de esperança, quando você semeia uma oração de poder na vida de outra pessoa, você está plantando sementes que germinarão e produzirão frutos abundantes, tanto na vida daquele que recebe, quanto na sua própria vida. Porque a lei da semeadura e da colheita é um princípio espiritual inquebrantável, que opera tanto no reino material quanto no reino espiritual, tanto nas finanças quanto na fé, tanto nos recursos naturais quanto nas bênçãos sobrenaturais. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, se estas palavras ressoaram com algo que Deus já estava movendo dentro de você, se você sentiu a presença do Espírito Santo confirmando verdades que seu espírito já conhecia, mas sua mente havia esquecido, então declare amém, como um sinal de fé, como uma confirmação de que você recebe tudo o que foi orado aqui, como uma ativação espiritual de cada bênção, de cada promessa, de cada palavra profética que foi liberada sobre a sua vida durante esta oração. Eu oro, eu declaro, eu profetizo que cada bênção mencionada nesta oração está agora sobre você em o nome de Jesus Cristo, que cada promessa de prosperidade está sendo liberada em sua vida, que cada palavra de sabedoria financeira está sendo gravada em seu coração, que cada declaração de abundância está sendo estabelecida sobre seus recursos, que cada afirmação de transbordo está sendo confirmada sobre suas finanças, que cada proclamação de riqueza com propósito está sendo selada sobre sua administração de bens. E se você precisa de uma oração específica, se há uma necessidade particular que não foi mencionada aqui, se existe uma situação financeira única que requer intercessão especial, sinta-se completamente livre para deixar seu pedido nos comentários, porque será uma honra imensa, um privilégio sagrado, uma alegria espiritual orar por você, levar sua necessidade diante do trono da graça, interceder em seu favor diante do Pai Celestial, clamar pela provisão divina sobre sua vida, pedir sabedoria financeira para suas decisões, solicitar abundância para seus recursos, requerer transbordo para suas finanças. Que a graça abundante, a paz sobrenatural, o amor incondicional, a provisão ilimitada do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje, amanhã e para sempre, em cada decisão que você tomar sobre seus recursos, em cada passo que você der em direção à prosperidade que Deus planejou para você, em cada momento em que você escolher confiar em Deus acima das circunstâncias, em cada instante em que você decidir fixar seus olhos em Jesus, em vez de olhar para os problemas, mantendo sempre seu coração completamente dedicado a Ele, sem divisões, sem lealdades fragmentadas, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra procurando mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é totalmente seu, e que Ele encontre você nessa busca, que Ele veja em você um coração totalmente consagrado, completamente rendido, inteiramente dedicado a Ele, e que por causa disso Ele derrame sobre você toda sorte de bênçãos espirituais, materiais e financeiras que excedem tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Amém.